Responsabilidade com leveza. A maioria das pessoas costuma lidar com o processo de responsabilidade aqui na intrafiscalidade de forma pesada. É possível a pessoa ser hiper responsável, mas ela ter uma leveza no lidar no dia a dia, nas obrigações do dia a dia. Isso pode ser confundido com pessoa que não está interessada nas coisas mais responsáveis da vida. Mas é uma besteira. Quem confunde isso é porque não entende nada de energia consciencial. A pessoa, quando ela vai ficando desperta, ela vai trabalhando as energias conscienciais, ela vai ficando desassediada energeticamente, ela vai sabendo assimilar as energias e desassimilar as energias das pessoas mais carregadas e vai lidando com a mata, com a energia do mato, aurindo, absorvendo as energias fitoenergéticas, as fitoenergias, ela vai ficando mais leve, ela vai lidando com os desafios da vida humana com mais leveza. É isso que eu venho fazendo, e esse tema me veio quando eu estava escutando muitas pessoas cobrarem das outras assim, com um processo mais de tem que ser daquele jeito pesadão, responsável, sabe? As pessoas têm que ser muitas vezes as pessoas que costumam ser responsáveis e não têm esse processo de leveza energética, elas acabam psicossomatizando, acarretando doenças psicossomáticas nelas. Por exemplo, lá atrás eu acabei me fechando no meu próprio mundo e comecei a desenvolver a síndrome do pânico. Síndrome do pânico é uma doença psicossomática. Eu não sabia lidar com minhas dificuldades intraconscienciais e queria fugir, uma fuga da sua intraconsciencialidade, a síndrome do pânico. Não é possível, você tem que encarar, por meio da auto-pesquisa você faz isso facilmente, mas na época eu não sabia nem o que era energia consciencial e me intoxicava com as minhas próprias energias. E aí veio aquele processo de querer, parece que está morrendo, veio a batedeira, o processo da ansiedade generalizada que acaba desenvolvendo a síndrome do pânico. As pessoas que não sabem lidar com as dificuldades. Na época eu estava no ápice do porão consciencial ali, da juventude, da jovialidade, da adolescência, mas enfim, a pessoa, ao meu ver assim, só consegue atingir esse patamar de responsabilidade com leveza, de levar tudo a sério, mas não ficar carregada, energeticamente carregada, como muita gente séria fica, quando ela descobre que não é só um corpo físico, né? Ela descobre que tem um corpo energético, tem um psicossoma, um corpo emocional, tem que saber lidar com as emoções, não adianta ficar reprimindo e achando que está agindo de forma mental somática, reprimindo as próprias emoções. Eu percebo que muitas pessoas na conscienciologia são assim, são bem reprimidas emocionalmente, basta olhar para elas assim, ou seja, essas pessoas não estão levando o paradigma consciencial de forma teórica e prática, apenas querendo esconder as dificuldades debaixo do tapete. E o bom na conscienciologia também, não vou só criticar, que algumas pessoas têm tamanha coragem evolutiva que tem dificuldade em determinado tema, vai lá e apresenta um verbete sobre essa dificuldade sem ter reciclado totalmente essa dificuldade. Isso que eu acho mais interessante na conscienciologia. Recentemente eu assistindo uma tertúlia de uma consciência feminina que é parceira evolutiva de um amigo lá da paradireitologia, uma cabeça menina, e apresentou o verbete com sim antissociável. Aquelas pessoas que são tão intelectivas, né, que acabam ficando mais em casa, não é muito sociável. Vale lembrar que existe a diferença de ser antissocial e antissociável, né? As pessoas antissociáveis são as que menos têm uma vida social, digamos assim. Elas ficam mais estudando na casa delas, elas escolhem mais os amigos. E isso, se passar um pouco da conta, acaba atrapalhando a programação existencial da pessoa ProEx. E ela apresentou de forma muito correta. E eu lembro dela aparecer no verbete da Malo Balona lá e fazer uma pergunta assim, até tirando sarro de um determinado cantor. Tirando sarro não, um pouco de deboche, né? Aí me veio um insight falando, não, ela tem uma certa tendência da pseudo superioridade, né? Algumas pessoas acabam tendo essa ilusão, né, de que são superiores por saberem mais algumas coisas culturais, algumas coisas intelectivas. Aí elas ficam no pedestal lá do mental som e não querem descer lá para conversar com qualquer um. A pessoa mais diferente mais inteligente que eu vi conversar com qualquer tipo de nível consciencial é o professor Valdo, por isso que eu tento copiá-lo. Eu lembro que certa vez eu estava indo também para uma cidade
tirar até o processo de CNH, de bicicleta. Eu passei pelo mendigo e cumprimentei ele, e joguei energia. Aquilo fez bem para o camarada. Então, essas pessoas que são mais discriminadas na sociedade, eu costumo jogar energia ou então cumprimentar, enfim, interagir, porque faz parte do meu processo de reciclagem consciencial, depois que eu comecei a estudar o paradigma consciencial. Então, leve a vida com leveza e com responsabilidade. É possível, não caia nessas rotinas desgastantes aí, não caia nessas injunções, esses padrões que são colocados para as pessoas aceitarem sem refletir. Isso é besteira. A pessoa tem que ter uma vida responsável e com uma leveza energética, que é o ideal para viver bem aqui nessa vida complexa, mas magnífica também. Até a próxima segunda. Obrigado pro pessoal aí. Não acredite em nada que eu estou dizendo. Utilize o princípio da descrença e questione o que eu estou dizendo aqui e faça suas próprias experiências. Tenha suas próprias experiências. É o que eu indico aí para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Valeu!